A paz do Senhor Jesus a todos. Como será o juízo final? Cada um fala uma coisa. Uns acreditam que o juízo final ele é um juízo que vai passar a vida da pessoa todinha diante dela. E aí, no final de tudo, ela vai ter a opção de ir para o céu ou para o inferno. Mas como é de fato o juízo final segundo a Bíblia? Vamos ler em João capítulo 5, do versículo 22 em diante. 22 diz assim, João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que esse texto está falando? Ele está dizendo que o Pai a ninguém julga. Olha o versículo 22. E o Pai a ninguém julga. O Pai a ninguém julga. Então, como é que ele vai julgar no juízo final? Mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, aqui tem algo interessante. O Pai a ninguém julga. Ele julgará por meio do Filho. Lembra daquela passagem que Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou para Jesus e Jesus fala, estou há tanto tempo convosco e não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai julgará por meio do Filho. Porque alguns têm uma ideia que o Pai julga e o Filho é o advogado. Jesus ele é advogado, mas ele também é o juiz. Porque, ó, o 22, e o Pai a ninguém julga. Se ele não julga, como é que ele vai julgar? Por meio do Filho. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. 23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quem não honra Jesus, não honra o Pai. Então, o julgamento ele ocorre por meio de Cristo, do Filho. E o Pai vai estar julgando por meio dele. Então, o juiz é Jesus, é o Deus, mas é na pessoa do Filho, de Cristo. O 24 diz assim, em verdade vos digo. Ele não precisaria dizer em verdade, porque o que ele fala já é verdade. Mas ele enfatiza, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no caso, era Deus que tinha enviado Jesus, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, ele não vai entrar em julgamento. Ele não entra em julgamento. Quem crê em Cristo não passa por juízo final. Ele não entra em juízo. E a gente também encontra um respaldo no mesmo livro de João, no capítulo 3, do 16 em diante. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama o mundo e envia quem? Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Deus enviou Jesus, porque amou o mundo, para que o mundo fosse salvo e não julgado. Olha o versículo 18. Quem nele crê não é culpado, não é julgado. Se ele não é julgado, então ele não entra em juízo, que é o que está falando em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Então ele não entrará em juízo, não entrará em julgamento. Isso fala também no versículo 18 de João 3. Quem nele crê não é julgado. Não é julgado, então ele não passa por julgamento.
o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem que é o juiz? É Cristo. Se ele já está dando a sentença, quem nele crê não é julgado e quem não crê já está condenado, então o julgamento é pela palavra dele. Olha o que diz o 19 de João 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, Jesus é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e desprezaram a luz, porque suas obras eram mais. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, qual que é o julgamento? É que Deus enviou Cristo e quem aceita já está absolvido, não é julgado, não passa por julgamento, não é condenado, não é julgado. E quem não crê já está condenado. Então, olhando por essa ótica, se uma pessoa morrer sem Cristo, ela não vai ser julgada, ela vai direto para o inferno. E se ela morrer com Cristo, ela vai direto estar com Deus. Não vai a pessoa ficar ali numa fila, aguardar. Pessoa tal nasceu ano tal, no dia tal, hora tal. O parto dela foi assim. Aí ela chorou, com tantos anos ela aprendeu a falar, depois ela foi crescendo, cometeu coisas erradas, mas depois se arrependeu, pediu perdão. Deus perdoou, mas depois voltou a praticar outras coisas erradas. E ficou indo e vindo, mas no final de tudo, teve Cristo e foi salvo. Agora o próximo. Aí vai outra pessoa. Joaquim tal, dos Santos. Nascido no ano tal, viveu assim, morou nessa cidade, se mudou, casou, separou, morreu, quase aceitou Jesus, mas não aceitou. Não vai para o céu. Esse aqui morreu sem servir a Deus. Inferno. Esse outro aqui, ele serviu a Deus toda a vida dele, mas no final da vida dele ele guardou rancor. Aí foi como essa situação, aí vai narrar, tá, aquela situação todinha. Então ele não vai para o céu, não vai ser assim. Está muito claro, quem nele crê não é julgado, não é condenado, não entra em juízo. Mas quem não crê já está condenado. O que determina é a palavra de Cristo, porque Jesus é o juiz. Jesus, ele é o juiz. Ele é o advogado, mas também é o juiz. O Pai a ninguém julga. João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, o juízo é por meio de Cristo. Uma pessoa crê nele, não passa por julgamento, não entra em condenação, não é julgada a pessoa. Mas se a pessoa morre sem Cristo, ela já está em condenação, ela já entra em condenação quando ela nega Jesus. Ela já entra em condenação. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.